Olá a todos, olá a todas. Desculpa o tempo que eu fiquei sem voltar aqui para continuar o nosso curso. Tive problemas técnicos, depois fiquei doente, enfim, mas estou retornando agora e hoje vamos tratar a respeito do devido processo legal e do Estado de Direito. São temas interligados e eu vou explicar isso no decorrer da aula e fazem parte aí dos elementos do constitucionalismo. Retomando, o que uma Constituição faz? A Constituição, ela estrutura o Estado e garante os direitos fundamentais. Como eu disse para vocês, não existe uma origem histórica do constitucionalismo, mas sim uma construção histórica dos elementos do constitucionalismo que foram se desenvolvendo no decorrer do desenvolvimento da própria humanidade. E hoje nós vamos trabalhar dois desses elementos que foram sendo construídos historicamente. Eu gosto de trabalhar esse tema lembrando de um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás, porque vida de professor não é nada fácil. Uma vez, dando aula numa faculdade, uma aluna começou a chorar copiosamente. Ela chorava, 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 e não conseguia explicar o porquê estava chorando, e óbvio que isso interrompeu a aula, faltando uma semana para as provas finais, e não tinha como continuar a aula enquanto ela não parava de chorar. Eu fui lá, tentei acalmar e tudo mais, mas não adiantava. E ela chorando, 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 até que uma aluna virou e falou: professor, você não vai conseguir, você é professor de direito, você não é um psicólogo. E na sala do lado, a turma é de psicologia, ver se a professora não pode ajudar. Eu fui até a sala do lado e pedi para a professora que ela viesse me ajudar. A professora também, uma semana antes da prova, dispensou todos os seus alunos, falou: olha, eu estou com uma urgência profissional, e foi até a minha sala, dispensou também todos os meus alunos, falou: só vamos ficar aqui eu, o professor Felipe e a aluna, e começou ali a cuidar dessa aluna que ainda chorava copiosamente. Ela pediu para ir buscar água com açúcar, ficou lá fazendo cafuné na cabeça dela, e a menina chorando, 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 não parava de chorar. Duas turmas já tinham sido dispensadas em uma semana antes das provas finais, e a menina ali chorando, 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 até que de repente ela fala: eu quebrei a minha unha. E aí, qual que seria a sua reação com uma aluna que fez com que duas turmas fossem interrompidas numa semana antes da prova? E a primeira coisa que ela fala é que quebrou a unha. Eu conto essa história em sala de aula e eu já tive respostas como: eu quebraria todas as outras unhas, eu xingaria ela, eu jogaria ela contra o ventilador, enfim, diversas respostas. Essa história, ela é sim verídica, óbvio que não aconteceu comigo, isso eu estou romantizando aqui, mas ela é uma história verídica que é relatada em livros, principalmente no curso de administração, e a professora, ela como psicóloga, ela continua ali a atender a menina que está chorando copiosamente, até que a menina acaba revelando que ela tem uma doença degenerativa e que aquela unha quebradiça, ela está sinalizando que a doença ainda não está sob controle. Então ela não está chorando efetivamente por causa da unha quebrada, mas sim por causa da doença degenerativa, que a unha quebradiça é um sintoma que revela não estar sob controle. E essa história, ela é bastante emblemática, e por mais que eu coloque no slide bem grande, não julgue, e eu faço isso em sala de aula, e todo mundo acaba julgando, porque uma profissional da psicologia, ela provavelmente, quando a menina fala que quebrou a unha, ela também tem sentimentos, né, que fazem com que ela fique revoltada, que embrulhe o estômago, né, mas ela guarda tudo isso e principalmente não deixa ninguém perceber, porque senão vai prejudicar o processo dela. Ela precisa continuar com o tratamento até poder dar um diagnóstico, né, e fazer com que aquela situação seja resolvida sem ser contaminada pelas suas emoções. E por mais que eu coloque isso no slide, que eu conte essa história em cursos de pós-graduação, no curso de direito, é comum as pessoas terem reações bastante emotivas. Só que o profissional ele não pode ter reações emotivas, ele precisa guardar para ele esses sentimentos e seguir
com todo os seus procedimentos, seguir as etapas do seu processo, para só então poder concluir por qualquer coisa. Se bastasse ali a primeira reação emotiva, ele não precisaria ter estudado tanto tempo para ser um profissional. E assim é o devido processo legal, que vejam que eu coloquei ali uma bandeirinha embaixo como marco civilizatório, o que é a Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, que está nessa mão estampada como algo que você barra e fala: você não pode fazer isso, você não tem esse direito. E a Magna Carta de João Sem Terra foi, lá em 1215, uma grande carta de franquia, em que o João, que era o irmão do rei Ricardo Coração de Leão, ele assume o trono após a morte do Ricardo, lá na virada do século, né? O Ricardo morre em 1199, o João assume em seguida, e o João ele vinha perdendo todas as propriedades, por isso que ele fica sem terra, né? Porque o irmão ele foi endividando o trono inglês, né? Ele foi endividando a Inglaterra conforme ele caminhava pela cruzada, e o João já não tinha mais como pagar as dívidas do irmão, então começava a tomar as propriedades dos seus vassalos. Chegou num ponto que não adiantava mais dar pequenas cartas de franquias. As cartas de franquias eram concessões de direito, garantias de direito que eram bastante restritas, pequenas, e que, quando acalmava a coisa, ele rasgava, jogava fora e que se dane, eu sou o rei, faço o que eu quero. Só que chegou num ponto, lá em 1215, que não adiantava mais ele continuar dando pequenas cartas de franquia. Isso é muito bem retratado no filme do Robin Hood de 2006 com Russell Crowe, que é exatamente esse período entre a morte do rei Ricardo Coração de Leão e a Magna Carta de João Seterra em 1215. Chega naquele ponto extremo em que mais uma carta de franquia não vai adiantar. Então ele dá uma Magna Carta, uma carta maior, em que ele garante que não vai tomar a propriedade, a vida, a liberdade dos seus súditos, senão pelos meios e motivos previamente ali estabelecidos. E essa carta, ela é tão grande e tão importante que já em 1217 já se estende para todas as pessoas livres. Então, se no início era apenas para os seus vassalos, lá em 1217 já muda para todos os homens livres, e a expressão homens livres naquele tempo, e até infelizmente pouco tempo atrás, designava toda a humanidade. Hoje nós não tratamos mais o termo homem por todos os sexos, né? Então, isso já está um tanto quanto ultrapassado, mas na época, todo homem livre significava qualquer pessoa, e já era uma universalidade em apenas 2 anos da Magna Carta, que demonstrava que não teria volta, que não seria como as outras cartas de franquia, que ele poderia rasgar e fingir que não existia. E o que estava estabelecido nessa Magna Carta de 1215? Não estava escrito devido processo legal, ou do process of law, que é o termo em inglês. O que tinha era exatamente meios e motivos pelos quais eventualmente alguém poderia vir a ser privado da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade. E isso se desenvolveu no decorrer do tempo até os dias de hoje. Tem um trabalho que foi apresentado no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que tem um título como Não Me Venha com o Código de Hammurabi, alguma coisa desse gênero, e que fala exatamente de uma falha da maioria dos trabalhos do direito, em que ficam tentando identificar uma célula embrionária de um direito qualquer, e vai lá no Código de Hammurabi e fala: não, porque o direito à vida vem desde o Código de Hammurabi. Não, o direito à vida vem desde qualquer formação social, né? E o fato de que formações sociais costumam estabelecer normas, isso é de conhecimento comum, e várias dessas normas vão se repetir independente do tempo, da sociedade, e, enfim, você vai encontrar vários desses direitos em tribos indígenas atuais, enfim, né, em povos originários atuais, e não é isso que é uma célula embrionária. O que nós temos efetivamente como a mais antiga linha evolutiva do direito é
A Magna Carta de João Sem Terra, porque se você pegar os termos dessa Magna Carta de 1215, sua alteração de 1217, demais alterações que vieram sendo implementadas no texto no decorrer do tempo, outras leis que foram surgindo, não só mais na Inglaterra, mas por toda a Europa, depois atravessa o oceano e vai para as 13 colônias britânicas da América do Norte, que depois, quando conquistou a independência, se tornam os Estados Unidos da América, e chega até mesmo na nossa Constituição atual, você percebe essa linha evolutiva da redação dos dispositivos que estavam ali naquela Magna Carta de João Sem Terra, garantindo que ninguém seria privado da vida, da liberdade ou da propriedade, senão por tais motivos e de acordo com tais processos. Então, estabelece meios e motivos pelos quais as pessoas eventualmente pudessem vir a ser privadas da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade. E isso vem sendo desenvolvido até os dias atuais com o nome devido processo legal. E é por isso que é tratado, pelo menos no Ocidente, como um marco civilizatório. Então, portanto, o devido processo legal, hoje, é o escudo da humanidade contra abusos do poder, em que ninguém será privado da vida, da liberdade, da propriedade, nem mesmo de privilégios, senão pelos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito. Vamos lá, com calma. Escudo da humanidade, ou seja, algo que nós podemos nos valer para impor a quem está no poder que ele não vai poder abusar, não vai poder restringir a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa propriedade, hoje até mesmo privilégios, senão pelos meios e motivos que já estão estabelecidos pelo direito. Tá? Quem é que não pode abusar do poder? Né? Executivo, legislativo e judiciário, que são os órgãos públicos. Então, toda a estrutura pública, todo o poder público, ele tem esse dever de seguir os meios e os motivos previamente estabelecidos pelo direito, caso venha a restringir, ainda que na menor medida possível, a vida, a liberdade, a propriedade, até mesmo privilégios de qualquer pessoa. Então, esse desenvolvimento que veio desde a Magna Carta de 1215 até os dias atuais, ele começa ali, sem nem tratar do termo devido processo legal ou do process law, mas ele vem ali garantindo que restrições à vida, à liberdade, à propriedade, e daí com o decorrer do tempo até mesmo de privilégios, só podem ser tomadas pelo poder público através dos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito. É a partir disso que começa a ser construída a ideia de um Estado de Direito. Hoje, nós podemos dizer que o Estado de Direito ele é caracterizado principalmente porque são todos igualmente submetidos à lei, ou seja, não importa se é o presidente da República ou se é um cartorário de um tabelião, todos aqueles que estão no poder, eles estão submetidos às leis tanto quanto qualquer outra pessoa que faça parte dessa sociedade. Então, esse Estado de Direito ele vai se caracterizar pela isonomia de todos na subsunção à lei. Somos todos iguais perante a lei, certo? Nós vamos trabalhar mais para frente a questão da isonomia, que a lei pode diferenciar pessoas, mas ela só vai fazer isso de acordo com as suas necessidades para atingir uma igualdade material, mas minimamente Estado de Direito é uma garantia de que somos todos nós submetidos às leis. E isso gera a lógica do princípio da legalidade, de que todas as pessoas são livres para fazer ou deixar de fazer o que der na telha, o que quiser, a não ser que venha uma lei e estabeleça algo diferente. E do outro lado da moeda, quem está agindo pelo poder público, os agentes públicos, quem está na esfera do poder, tem o princípio da juridicidade ou estrita legalidade. Esse termo está sendo substituído aos poucos, né? Estrita legalidade dá uma ideia de que seria somente a lei, mas é, na verdade, todo o direito. Porque quem está exercendo cargo público, quem está na esfera pública, atuando pelo poder, tem o dever de seguir
as normas jurídicas, ou seja, não é livre para fazer o que der na telha, só pode fazer dentro das suas atividades que está estabelecido nas normas jurídicas previamente estabelecidas. Então, os atos discricionários, o espaço de decisão que tem um presidente da República, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, esse espaço só é permitido dentro do que já está estabelecido pelo direito. Fora disso é arbitrário. Então eles têm uma baliza, uma obrigatoriedade de fazer qualquer coisa que eles venham a fazer, não a seu bel prazer, mas sim de acordo com as normas jurídicas precedentes. Então, o Estado de Direito ele começa a ser construído através desse devido processo legal, dessa lógica de que ninguém será privado da vida, da liberdade, da propriedade, ou até mesmo de privilégios, não pelos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito, que faz com que quem está atuando pelo poder público não possa fazer nada das suas atividades, né, no exercício profissional, senão através das normas jurídicas precedentes. Então, o legislativo, quando ele vai criar uma lei, ele não cria a lei da forma como ele quiser, ele cria a lei através do processo legislativo. E a lei não tem o conteúdo que eles quiserem, tem que ser de acordo com o direito que já existe anteriormente. É essa a baliza que existe para a atividade deles, é a característica central do Estado de Direito. Então, portanto, somos todos iguais perante a lei e aqueles que estão atuando na esfera pública, estão no exercício de algum poder público, têm a obrigatoriedade de fazer o que quer que seja, todos os seus atos de acordo com as normas previamente estabelecidas. Por exemplo, eu sou advogado. Quando eu estou advogando, eu sou um agente público. Eu tenho uma autorização para postular dentro de um processo judicial na defesa do direito de alguém que foi dada pelo poder público e essa atividade não é uma atividade minha privada. Eu não faço o que eu quiser, eu tenho que seguir um processo e eu tenho que lutar por um direito previamente existente, no máximo uma construção de reconhecimento de direito que esteja de acordo com o direito previamente estabelecido. Eu não faço o que eu quiser dentro da advocacia. Se eu entrar com um processo que a gente chama de temerário, por exemplo, eu vou ser punido por uma litigância ali que pode ser até considerada de má fé. O presidente da República, quando ele está nos atos da vida privada dele, com a família dele, e não está fazendo nada que envolva o poder dele, ele faz o que ele quiser. Agora, todos os atos que são decorrentes da sua atividade pública, do poder que lhe foi constituído, ele tem que fazer de acordo com o direito previamente estabelecido. Até mesmo quando o poder legislativo ou o poder executivo, e até mesmo em algumas hipóteses bem delineadas, o poder judiciário está criando direito, ele não faz isso ao seu bel prazer, ele faz de acordo com o direito previamente estabelecido. Ou seja, não tem uma ruptura total, absoluta, não vai tirar do chapéu dele, né? Ele vai construir aquele reconhecimento de direito dentro do que lhe foi permitido, na forma que foi permitida, e porque tem uma base jurídica anterior que sustenta essa possibilidade de reconhecer um novo direito. Certo, gente? Então, portanto, o Estado de Direito ele começa a ser construído a partir da Magna Carta de João Sem Terra de 1215, nesse desenvolvimento do devido processo legal, em que nós temos como escudo da humanidade contra abusos do poder, porque ninguém poderá ser privado da vida, da liberdade, da propriedade, ou até mesmo de privilégios, senão pelos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito, ou seja, por normas jurídicas que estão no nosso ordenamento jurídico. Voltando para o devido processo legal, eu costumo colocar em sala de aula a imagem da Mona Lisa. Se eu estou com uma lousa, eu mesmo desenho, faço esse desenho muito rápido, fácil, bastante simples, até não sei porque Leonardo demorou tanto para fazer, e os alunos logo reconhecem, porque eu pergunto para todos, né, um olhar
um sorriso enigmático, um olhar que aonde quer que vocês estejam na sala, ele está olhando para vocês e todo mundo reconhece de pronto, rapidamente, que é a Mona Lisa. Meu desenho é muito bom. E, eu faço esse desenho, eu trago aqui essa imagem para vocês para perguntar o que que aconteceria com a Mona Lisa, que é uma pintura. Leonardo pintou ela com tinta num tecido, num pedaço de tecido. O que que aconteceria se não tivesse na Mona Lisa uma moldura? A moldura é que faz com que até hoje a gente consiga ver a Mona Lisa. Sem ela, a tela já teria enrolado, a tinta ao secar iria fazer com que o tecido enrolasse e, se tentasse abrir depois, iria despedaçar toda a tinta. Então, portanto, a moldura da Mona Lisa é ela que faz com que até hoje a gente consiga observar o seu conteúdo, apreciar a obra de arte na maior medida possível. Sem a moldura, nós não conseguiríamos ver a Mona Lisa. Agora, o que que seria da moldura sem a Mona Lisa? Se eu tirar a Mona Lisa e deixar só a moldura, né, para que que serve essa moldura sem um conteúdo? Inclusive teve há um tempo atrás, em São Paulo, na Semana de Arte Moderna, um artista que foi lá e colocou, numa sala em branco, milhares de molduras sem conteúdo. E evidentemente o que ele queria causar era exatamente essa percepção de que a moldura sem conteúdo é forma em excesso que não atende à sua finalidade, que não tem motivo. Então, existe uma conexão entre a forma e o conteúdo, uma reciprocidade, uma dependência recíproca que precisa ser atendida. Não adianta eu ter um conteúdo sem a forma, assim como não adianta eu ter essa forma, essa moldura sem um conteúdo. Não me serve para nada. Então, há uma necessidade de análise da forma e do conteúdo ao mesmo tempo. Isso é bastante importante dentro do devido processo legal, e quando eu trato, por exemplo, da professora de psicologia que, ao tratar da aluna que estava chorando, né, o conteúdo ali, se ela não tivesse nenhuma preocupação com a forma, ela teria dado uma resposta precipitada de que ela estava chorando por causa da unha quebrada. A forma é que permite que ela chegue no conteúdo correto. Então, sem essa forma, ela não consegue chegar nesse conteúdo. Então, percebam que quando eu trato do devido processo legal e eu falo que forma e conteúdo estão interligadas, significa que o profissional do direito, ele não pode olhar para um caso e resolver ele através do seu estômago, das suas emoções, sem um processo. Eu costumo tratar isso ridicularizando tal qual um médico que, diante de um acidente, ao invés dele tentar racionalizar e começar a cuidar das criancinhas ensanguentadas que estão no carro que sofreu um acidente, fica ele gritando emotivo, pedindo socorro. Calma, você é o profissional, você precisa parar, centrar e aplicar o processo, né, para conseguir ali observar o conteúdo na melhor medida possível e concluir a sua atuação. Você não pode, como profissional, seja de qual profissão for, analisar o conteúdo sem a forma. É claro que eu não posso exigir isso de leigos. Então, quando eu vejo notícias nos jornais que tratam uma questão jurídica diretamente pelo conteúdo, sem se importar com a forma, e o jornalista vem me perguntar qual é o meu posicionamento, a primeira coisa que eu faço é fazer uma análise do processo e ficar preso a essa questão processual para não emitir nenhuma opinião minha que seja formada ao meu bel prazer, sem seguir o processo, porque isso não é profissional. E no conceito do devido processo legal, eu já coloquei ali para vocês que ele é o escudo da humanidade contra abusos do poder, em que ninguém será privado da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, senão pelos meios emotivos previamente estabelecidos pelo direito. Meios é forma, motivos é matéria. Isso também pode ser tratado como meios é igual a processo, motivos é igual a substância. São expressões sinônimas que vocês vão
encontrar dependendo do autor que está sendo estudado. E dessa análise do devido processo legal, tanto através dos meios quanto através dos motivos pelos quais eventualmente alguém possa vir a ser privado da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, tá? Eu tenho a chamada dupla dimensão do devido processo legal, que é dividida entre a dimensão substantiva ou material e a dimensão processual ou formal. Quando eu falo em dimensões, o que eu quero dizer é que aquilo que está sendo analisado precisa ser observado em toda a sua completude, nessas duas dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, não adianta eu querer analisar se um ato do poder público atendeu ao devido processo legal, restringindo a minha análise às questões processuais, sem analisar a questão material. Da mesma forma que eu não posso analisar a questão material sem analisar a questão processual. Ou seja, o conceito de dimensão é que é tudo ao mesmo tempo agora. Eu estou ali observando algo que é abstrato, devido ao processo legal não é um objeto físico, é um conceito abstrato, e eu utilizo o termo dimensão, que é próprio de algo físico, como por exemplo a minha caneca, né? A minha caneca, ela é física e ela tem dimensões, altura, largura, profundidade. O pessoal da física aí vai falar também que tem a dimensão do tempo, mas enfim, o que nós temos aí são dimensões que, para que eu possa conceituar, analisar, estudar esse objeto, eu não posso analisar uma única dimensão. Eu preciso verificar todas as suas dimensões para só então concluir a minha análise. Assim, quando eu estou analisando um ato do poder público, seja ele do poder executivo, seja do poder legislativo, ou seja do poder judiciário, eu vou verificar essa dupla dimensão. Na dimensão processual, eu vou verificar os princípios processuais. Então, eu vou analisar se todas as normas processuais foram devidamente cumpridas. Então, os atos da administração pública têm forma previamente estabelecida pelo direito, eu vou analisar se foram cumpridos. Eu vou verificar no processo legislativo se todos os atos processuais foram cumpridos, assim como na decisão judicial, na sentença ou no acórdão, eu vou verificar se as questões processuais foram atendidas. Quando eu trato essa dimensão processual, eu estou analisando os princípios processuais de uma forma mais ampla, genérica, em que eu sei que processos, por exemplo, litigiosos, ou seja, que tem uma briga entre duas partes, eu tenho uma lógica determinante de que as duas partes vão ter as mesmas oportunidades, então a isonomia entre as partes. Eu vou ter uma lógica ali de que tudo que uma falar, a outra vai poder rebater, então a ampla defesa e o contraditório. Agora, se eu tiver um processo legislativo, eu tenho uma lógica de que eu estou numa democracia, então uma percepção de que o processo, além de cumprir as suas etapas, precisa estar de acordo com o princípio democrático, ou seja, tem que ser o mais democrático possível, o mais aberto possível para a participação popular. E por aí vai, todos os atos do poder público, na dimensão processual, eu vou fazer uma análise específica das normas processuais para ver se foram cumpridas e dos princípios processuais próprios daquele ato que eu estou analisando. Já na dimensão substantiva ou material, eu vou fazer uma análise da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade daquilo que está sendo decidido. Então, igualmente, né, eu preciso verificar se aquela decisão ela está de acordo com as normas também no seu conteúdo, no seu direito, mas mais do que isso, eu tenho aí o que a gente chama de postulados ou premissas do direito, que é o dever dos atos do poder público, seja do legislativo, seja do executivo ou seja do judiciário, de serem racionais, razoáveis e proporcionais. O que significa isso? Primeiro, né, lembrando que não pode ser emotivo. Então, portanto, é um ato que vai exigir um esforço racional, lógico.
Por isso a racionalidade. E o que que é isso? Quando eu estou emotivo, eu tomo decisões que não necessariamente são as melhores, porque a emoção, enfim, muitas vezes faz com que a gente mande 1 milhão de mensagens para a pessoa amada, ao invés de nos contermos sem, sem encher tanto a paciência da pessoa, coisas do gênero. Racionalidade é você estabelecer uma medida que seja efetivamente capaz de atingir a sua finalidade, ou seja, é uma lógica entre o meio que você escolheu e o fim pretendido dele. Então, quando o legislador faz uma lei, ele está ali estabelecendo algumas medidas. Essas medidas elas precisam ser capazes de atingir as suas finalidades. Quando o poder executivo ele tem ali qualquer ato da administração pública, ele não faz por qualquer motivo, ele faz porque ele tem alguma finalidade. E aquilo que ele estabeleceu tem que ser capaz de atingir a sua finalidade. O mesmo serve para a decisão judicial. O judiciário, quando ele está decidindo em algum processo, ele tem uma finalidade e o que ele decidir ali tem que ser capaz de atingir essa finalidade. Essa é a lógica existente entre o meio e o fim estabelecido. Mas essa racionalidade, tomem cuidado, porque não é tão somente entre o meio e o fim, mas também entre o meio, o fim e o resto do ordenamento jurídico. Ou seja, o meio estabelecido ele tem que ser capaz de atender o fim e o meio tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, assim como o fim tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico. Eu não posso, por exemplo, estabelecer uma medida gravosa, eu não posso, por causa do YouTube, eu não posso, e ainda vem, as pessoas falam em liberdade de expressão, a plataforma não me permite falar qualquer coisa, mas eu não posso utilizar da força para fazer com que uma pessoa diga onde que estão as criancinhas que estão sendo vítimas de alguma coisa. Vocês entenderam? O próprio direito impede aquele meio, então, portanto, esse não é um meio lógico, de acordo com essa racionalidade, para alcançar a finalidade pretendida da segurança pública. Né? Ah, mas Bruno, eu queria ver se fosse teu filho. Eu não estou tratando da postura da vítima, eu estou tratando dos atos do poder público. O poder público ele não pode se envolver com essa parte emotiva. Né? Até falo, se for com meu filho, talvez eu vá com gilete do dedinho até o último fio do cabelo, mas eu não estou tratando da reação de uma vítima, eu estou tratando da reação do poder público. O poder público ele precisa estabelecer meios que sejam capazes de atingir ao fim, e esses meios não podem ser contrários ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, não dá para abusar da força aqui para atender aquilo. E digo mais, né? Se vocês analisarem o histórico, em geral, as pessoas que são vítimas desse abuso, que eu não estou podendo citar o termo, não são os criminosos, normalmente são os moradores vizinhos, pessoas pobres, enfim, para que digam onde que eventualmente alguém mora, né, tá bem longe de ser para salvar criancinhas, enfim. Então, portanto, não é essa exceção que é a regra é bem pior e ela é combatida. Então, portanto, essa não pode ser a medida estabelecida para atingir a finalidade. Da mesma forma, a finalidade ela não pode ser contrária à finalidade do Estado. Então, eu não posso estabelecer uma medida que seja, por exemplo, para estimular o uso de drogas, ainda que eu possa descriminalizar o uso das drogas, porque a criminalização eu entendo que não atinge a sua finalidade, a medida que for estabelecida não poderá nunca, em hipótese alguma, ser de estímulo ao uso das drogas. E ninguém nunca propôs nada nesse sentido. Os leigos falam sem saber. Então, na verdade, quando se briga por uma descriminalização do uso de uma droga, não é para gerar um estímulo, mas sim para buscar outros meios mais eficientes de como lidar com aquele problema para diminuir o uso daquele entorpecente. Conseguiram entender? Porque a finalidade do Estado nunca vai ser incentivar o uso de qualquer substância que possa prejudicar o ser humano. Né? Você pode tratar como dentro de uma faixa de liberdade, o Estado então ser neutro, ou você pode estabelecer meios
mais eficientes do que a criminalização. O exemplo do cigarro normal, né, o tabaco normal, que o Estado não precisou proibir, criminalizar para diminuir drasticamente o número de usuários. Ele criou várias medidas que foram eficientes para atingir a finalidade de diminuir o número de pessoas fumantes dentro da sociedade sem precisar criminalizar. É essa lógica, certo? Razoabilidade é uma proibição de excesso. Eu gosto de usar o exemplo da minha profissão, professor, porque quando eu era criança, era até mesmo, né, já na vida adulta e na universidade, cheguei até presenciar algumas coisas até grotescas dentro da academia, mas era comum o professor chamado de old school, que era agressivo com o aluno, xingava, gritava, mandava para fora da aula, blá, blá, não sei o quê, porque ele tem uma necessidade de controlar aquele ambiente, porque as pessoas estão ali para aprender e nós, professores, percebemos que tem pessoas que são realmente prejudicadas quando alguém começa a conversar, porque, né, tem TDAH, então qualquer passarinho que pousa na janela, a pessoa já perde o foco. Então, aquela pessoa que está conversando lá no fundo realmente atrapalha vários alunos. É um dever do professor manter esse controle da sala. E esses professores old schools, eles eram bem violentos, agressivos, né? Então, gritavam, expulsavam da sala, humilhavam, né? E indo mais antigamente ainda, indo mais atrás no tempo, existiam professores que usavam a palmatória, chegavam à violência física. Essa violência física percebeu que não era necessário, passou a ser uma agressividade verbal, que também percebemos não ser necessário, e hoje em dia nós, professores, costumamos parar de dar aula quando alguém está atrapalhando. E esse silêncio constrangedor, ele pode ser chatíssimo, mas ele é muito menos gravoso e tão capaz de produzir a nossa finalidade quanto as medidas anteriores que eram mais excessivas. Ser razoável é identificar essa medida que alcança a finalidade sem excessos, né? É óbvio que demorou bastante tempo para a gente, dentro da minha profissão, perceber medidas menos gravosas que são capazes de atingir essa finalidade. Mas a partir do momento que você conhece uma medida menos gravosa, tão capaz de produzir a finalidade quanto as anteriores, você não pode manter aquelas mais agressivas, excessivas. Então, é uma proibição de excesso, é a medida da necessidade, ou seja, razoável é quando eu não vou fazer nada nem menos, porque senão não atinjo a finalidade, e nem mais, porque não é necessário, ultrapassou, é excessivo. E proporcionalidade é uma análise dos valores jurídicos existentes que devem ser todos ponderados dentro da decisão. Tá? É muito comum a gente ver decisão judicial que usa o termo proporcionalidade a seu bel prazer e muitas vezes com um sentido não jurídico, como, por exemplo, uma análise da proporcionalidade entre o patrimônio da vítima de um dano moral, né, e o valor da indenização. Não tem nenhuma base jurídica isso. Muito pelo contrário, né? Você está desigualando a pessoa pobre que sofre um dano moral de uma pessoa rica que, vivenciando aquela mesma circunstância, sofre o mesmo dano, e daí você vai considerar que a rica merece uma indenização maior do que a pobre, porque a pobre não pode enriquecer. Não existe essa proporcionalidade, isso não tem base jurídica. A proporcionalidade jurídica, ela vem dessa dimensão substantiva do devido processo legal, e ela, num sentido amplo, ela faz uma análise de todos os valores jurídicos que são determinantes dentro daquela decisão, tá? Capazes ali de valorar os princípios que estão eventualmente colidindo, né? E através dessa valoração, né, dessa análise axiológica desses princípios, diferenciar quais são os seus pesos para ponderar essa colisão e estabelecer uma medida que seja proporcional ao seu peso dentro da colisão. Então, se eu tenho a liberdade de expressão de um lado e eu tenho a proteção da imagem e da honra do outro, as duas precisam coexistir, certo?
Proporcionalidade faz com que, primeiro, num sentido amplo, eu avalie todas as questões jurídicas envolvidas, tá? E afaste o que não é jurídico. Então, eu afasto o que não é jurídico para ponderar tudo ali que é de fato jurídico, e através dessa análise, primeiro ampla, de todos os valores jurídicos, afastando o que não é jurídico, eu consigo pesar quais são os princípios que são colidentes, como liberdade de expressão e proteção da imagem e da honra, para ver qual que está mais pesado nesse momento. E a ponderação seria a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, vou pegar esses princípios colidentes já valorados e sem qualquer contaminação por questões não jurídicas, né? E vou verificar qual é a medida proporcional a essa valoração que permite que ambos continuem coexistindo no ordenamento jurídico sem qualquer prejuízo no seu núcleo essencial. Ou seja, ainda que eu vá restringir a liberdade de expressão de alguém porque atingiu a imagem e a honra de uma pessoa, eu não vou atingir de forma absoluta e falar que a pessoa nunca mais vai poder falar nada. O que eu vou fazer é, nesse ponto aqui, você extrapolou a sua liberdade de expressão, então, portanto, você vai indenizar a outra parte porque você falou algo que não podia, você ultrapassou esse limite. Continua tendo liberdade de expressão? Continua, mas nenhuma liberdade absoluta, exatamente porque estamos numa sociedade e vão colidir. Só que elas não podem deixar de coexistir, e a proporcionalidade é essa premissa do direito, ou esse postulado jurídico que exige que esses princípios eles estejam coexistindo de forma proporcional aos seus pesos de acordo com as circunstâncias. Conseguiram compreender? Pois bem, há um tempo atrás eu gravei um vídeo para o canal Sem Gravata, eu também repliquei aqui na Escola de Direito, em que um trecho do vídeo eu faço uma análise da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade dentro de algo que está dentro do nosso cotidiano. Esse exemplo surgiu no refeitório de uma universidade em que eu percebi alunos confundindo racionalidade e razoabilidade. Então, eu aproveitei do que nós estávamos ali naquele mesmo momento fazendo para explicar para eles o que é tomar decisões racionais, razoáveis e proporcionais. Por mais que pareça um exemplo banal, ele é perfeito para fazer com que vocês compreendam qual é o espaço da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade e qual é a diferença entre a estrita legalidade ou juridicidade e o princípio da legalidade, que eu já trabalhei com vocês agora há pouco. Vamos assistir o vídeo. Para que vocês entendam o que é racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade na hora de tomar uma decisão, vou utilizar um exemplo do cotidiano, as nossas refeições. Qual a finalidade das refeições? Nós comemos para matar a fome, é essa a finalidade. Tudo que fazemos, fazemos por termos uma finalidade. Por que a galinha atravessa a rua? Para chegar do outro lado. Então, quando comemos, temos uma finalidade, que é matar a fome. E vamos ter que decidir o que vamos comer para atingir essa finalidade de maneira racional, razoável e proporcional. Na análise da racionalidade, vamos ver se o meio escolhido é capaz de atingir essa finalidade, ou seja, se ele é lógico, adequado. Então, na berlinda temos duas opções. Alternativa A, comer gelo. Alternativa B, comer comida. Qual é a alternativa racional? Comer comida, claro. Gelo não mata a fome, portanto, escolher a alternativa A não é racional, pois o meio escolhido não é capaz de atingir o fim, não é o adequado. Agora vamos para a razoabilidade. Razoável é o que é na medida da sua necessidade, nem mais nem menos. Dessa vez temos três possibilidades. Alternativa A, comer 2 folhas de alface. Alternativa B, comer um prato de comida. E alternativa C, comer até o dono da churrascaria ficar em estado fetal, arrependido por nos deixar entrar. É claro que razoável é a alternativa B, comer um prato de comida. É a medida da necessidade, nem mais nem menos. Percebam que a alternativa A, comer 2 folhas de alface, nem racional é,
pois o meio não atinge o fim. Podemos concluir, portanto, que o que não é racional também não será razoável. Por fim, no momento que decidimos o que vamos comer, temos vários valores que precisam ser atendidos na maior medida possível. Dois são bem claros: saciar o paladar e levar bons nutrientes para o nosso organismo. Infelizmente, é raro conseguir atender a essas duas exigências ao mesmo tempo. Por isso que nunca ninguém te convidou para uma saladada, não é mesmo? Mas não faltam convites para macarronada. Então, na nossa alternativa A, vamos escolher comer uma salada sem tempero, porque tempero faz mal. E de sobremesa, tofu com adoçante stevia. Na alternativa B, vamos escolher uma feijoada completa com tudo que temos direito: torresmo, linguiça, paio e um montão de carne gordurosa. E de sobremesa, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Na alternativa C, vamos comer uma salada bem temperada de entrada e em seguida uma feijoada, mas sem exagero, pois já comemos a salada antes. E na hora de escolher as carnes, vamos dar preferências às mais magras. De sobremesa, uma fruta, afinal de contas já comemos uma feijoada. Qual das alternativas pondera melhor todos os valores envolvidos? É a alternativa C, claro. Ela é a decisão que podemos afirmar que é racional, razoável e proporcional. E com certeza muitos agora estão pensando: mas que se dane, eu quero comer gelo para entrar no meu vestido de noiva. Outros estão pensando: quando eu vou numa churrascaria, a ideia é exatamente vencer o jogo e deixar o dono em estado fetal. E muitos provavelmente preferem comer a feijoada completa e ainda justificam que já é um prato bastante equilibrado. Afinal de contas, tem couve, tem laranja, tem tudo nele. É essa a questão. Nós não precisamos ser racionais, razoáveis e proporcionais em todas as nossas decisões. Somos livres para decidir do jeito que quisermos, a não ser que venha uma lei e determine algo diferente. Já o poder público não. Executivo, legislativo e judiciário são obrigados a tomar decisões capazes de atingir o fim, sem excessos e ponderando corretamente todos os valores envolvidos, principalmente os constitucionais. Por fim, depois dos eventos do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, nós tivemos um período em que foi muito cogitada a ideia do direito penal do inimigo, ou seja, se os inimigos não respeitam os nossos direitos, por que nós vamos respeitar os direitos deles? Flexibilizando o devido processo legal. Isso já acabou. A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu que não pode flexibilizar o devido processo legal. E aqui no Brasil, menos ainda, porque nem ao menos passamos por motivos como foi o 11 de setembro para os Estados Unidos, e não tem qualquer cabimento falar em direito penal do inimigo. Mas, de fato, nós passamos por uma fase em que foi muito questionado o devido processo legal e se ele em si é absoluto ou se confunde com as liberdades, que, como eu disse, não existe nenhuma liberdade absoluta. O devido processo legal, ele é absoluto. Não estamos tratando das liberdades, são as liberdades que não são absolutas. O dever de quem está no poder de agir de acordo com as normas previamente estabelecidas e não privar ninguém da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, senão pelos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito, isso não é algo que possa ser flexibilizado, muito pelo contrário, essa é a estrutura lógica de todo o Estado de Direito. Se nós flexibilizarmos isso, nós vamos retroceder para antes daquele marco civilizatório, como eu mostrei para vocês, que é a Magna Carta de João Sem Terra. Então, quando nós dizemos que não existem direitos absolutos, o que não é absoluto são as liberdades, porque as liberdades são colidentes. O direito é algo maior do que isso, mas as expressões, com o tempo, elas foram sendo utilizadas de diversas formas e torna isso um pouco confuso. Mas são as liberdades que não são absolutas. Você tem diversos direitos que vão ser absolutos, como o devido processo legal, porque ninguém poderá ser privado da vida, da liberdade, da propriedade, ou até mesmo de privilégios, senão pelos meios e motivos previamente estabelecidos pelo direito. Certo, gente? Vamos assistir um vídeo que eu acho que é bastante emblemático sobre isso. Se eventualmente o YouTube me censurar por esse vídeo, eu vou ter que cortar essa parte
e daí eu deixo nos comentários um link para que vocês tenham acesso. Esse vídeo mostra o porta-voz do governo Obama dando explicações à sociedade pela execução de uma pessoa em Guantánamo. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E aquele agradecimento especial a todos os que estão colaborando. Ainda é uma lista pequena. Se você puder colaborar, tem aqui no primeiro comentário do vídeo o link da nossa campanha do Apoia-se. Se você não puder colaborar financeiramente, já nos ajuda bastante dando aquele joinha, compartilhando o vídeo para os seus colegas, comentando do canal para todos os seus amigos de faculdade, de trabalho e etc. Tá bom? Contamos aí com a ajuda de todos, estamos engateando, aos poucos voltando a ocupar a grade e em breve teremos conteúdo suficiente aqui para que vocês possam rever todo o curso de Direito através da Escola de Direito, possam estudar para concursos públicos, possam se atualizar de conteúdos recentes e muito mais. Esse é o nosso intuito e ajude a gente nesse projeto colaborativo que envolve mais de 70 professores e já temos inúmeros vídeos no nosso canal.